A paz do Senhor, queridos alunos da FATAD, nós queremos dar continuação ao tema abordado nesse mês, que é as epístolas gerais, e hoje em especial nós vamos estudar a epístola de Tiago. A epístola de Tiago, ela é uma carta prática pertencente à classificação de literatura na Bíblia, conhecida como literatura da sabedoria. Seu propósito é caracterizado por instruções para o viver diário e por uma compreensão das perplexidades da vida. Nós vamos ver que ela é um manual prático da religião. E outros escritores a chamam de guia prático para a vida e a conduta cristã. Nós vamos ver que Tiago, ele observa as falhas e estava tentando corrigi-las escrevendo aos seus leitores, que é a fé sem as obras, palavras sem atos, censuras, a ambição, o amor desordenado pelo ensino, valor à riqueza e posição, tratamento depreciativo dos pobres e viúva e vários outros assuntos que vão ser tratados nesta epístola. Eram e são tipicamente farisaicas, né? Essas práticas aqui que nós já mencionamos. Então, dessa forma, esta epístola é um convite a uma exortação para que os cristãos judeus lutem para ir além do judaísmo farisaico ou da fé inoperante. Então, nós vamos dar continuidade. Aqui nós vamos ver que a carta de Tiago enfatiza o fato de que a verdadeira fé em Deus deve ser acompanhada de boas obras. Quero de imediato dizer que boas obras não provam a fé de uma pessoa em Deus ou o seu relacionamento com Ele, mas ter fé sempre leva a pessoa a ter boas obras. A fé precisa vir em primeiro lugar, porque quando as obras são feitas por fé, Deus sempre recebe a glória. O nome do Senhor é glorificado, né? Além do foco em uma fé que não vacila e nas boas obras, Tiago também dá excelentes conselhos práticos para as nossas vidas diárias. Inclusive ensinamentos abrangentes sobre a alegria que encontramos no sofrimento e sobre o poder da língua. Ele escreve sobre a sabedoria, resistir à tentação e também sobre a oração. Foi Tiago quem escreveu as conhecidas palavras: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, capítulo 1, verso 2. E a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Ela é poderosa e eficaz, né? Tiago 5,16. Então, nós vamos estar estudando nesta aula sobre Tiago. E eu quero te dizer que você não apenas seja estimulada em sua fé, mas que ele também o inspire a realizar boas obras que glorifiquem a Deus e que sejam motivadas pelo seu amor a Ele. Então, deve também que ele sirva como um lembrete do poder que há em suas palavras e da necessidade de sabedoria e como um chamado à oração sincera e fervorosa, que traz um grande poder à sua vida. Que nós devemos de ser zelosos naquilo que sai da nossa boca, naquilo que falamos. É muito importante nós velarmos por aquilo que nós falamos. Nós vamos ver algumas referências aqui. A introdução da nossa epístola de Tiago, o escritor, ele diz que essa epístola que se atribui a São Tiago, apóstolo, descreve o seu autor como simples servo de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. É natural atribuí-la a Tiago, irmão do Senhor, como parece indicar a sua linguagem. Esta epístola tem um perfume das primitivas eras do cristianismo. A igreja ainda tem a denominação da sinagoga, do congresso ou reunião. Aqui nós vamos ver que os crentes em Cristo são designados pelo nome das 12 tribos dispersas, sem distinção entre judeus
e gentios. Os pecados a que ela se refere e os erros que ela corrige são plantas do solo judaico. Não se vê nela nenhum traço das controvérsias que já na sexta década do primeiro século da era cristã convulsionavam a Igreja de Cristo. Então pode-se atribuir mais ou menos a sua data de 45 depois de Cristo, da nossa era cristã, e considerá-la como sendo o mais antigo documento dos escritos do Novo Testamento. Foi dirigida às tribos dispersas ou da dispersão, isto é, não dos judeus dispersos, nem mesmo dirigida a toda a igreja cristã no sentido de Israel espiritual, mas provavelmente a todos os cristãos que se achavam entre os judeus dispersos, nome que tecnicamente se dava aos judeus que habitavam fora da Terra Santa. O objetivo desta carta era corrigir os erros e condenar os pecados a que estavam sujeitos os primitivos judeus convertidos ao cristianismo e animar os crentes a sofrer as provações a que estavam expostos. Nós vamos ver que esta epístola ela tem uma feição literária da epístola muito elevada. Foi escrita em grego correto, que só poderá ser comparado à pureza de Lucas, né? Do evangelho que escreveu Lucas, elevando-se acima dos demais escritores do Novo Testamento. O seu estilo assemelha-se muito ao dos profetas hebreus. Contém mais imagens tiradas da natureza do que de todas as epístolas de Paulo, relembrando deste modo a maneira dos ensinos do nosso Senhor, com as quais apresenta numerosos paralelos. O tom e os assuntos de que trata são muito próprios aos tempos e às pessoas a quem se dirige. Então, a seção que trata da fé e das obras tem sido mal interpretadas por muitos, julgando ser uma polêmica contra a doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé. Porque Paulo, ele disse, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, assim, uma certa diversificação aqui entre esses dois pareceres, mas aqui nós vamos ver que um corretivo às falsas ideias sobre aquela doutrina. É realmente a reprovação de uma falsa noção judaica que afirmava ser necessário para a salvação um entendimento completo das coisas divinas. Aqui nós vamos ver que está evidentemente provado que esta epístola era lida na igreja primitiva em tempos muito remotos. Não obstante a isto, Orígenes, escrevendo no princípio do terceiro século, é o primeiro escritor que a cita nominalmente. Houve um período durante o qual os escritores latinos pouco a citavam. Lutero, não encontrando completa harmonia entre essa epístola e os escritos de Paulo, pronunciou indiscretamente a seu respeito. Historicamente é reconhecido como parte integrante do cânon sagrado. Aqui nós vamos ver a autoria. Há 3 pessoas com esse nome no Novo Testamento: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus. Aqui nós vamos ver que, embora as escrituras não sejam precisas sobre essa questão, a maioria dos eruditos concorda em identificar o autor desta epístola como Tiago, irmão do Senhor. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi morto por Herodes. Depois disso, Pedro foi preso e, sendo solto milagrosamente, pediu para que mandasse notícia a Tiago e aos irmãos. Tiago, filho de Alfeu, só vem mencionando nas listas dos apóstolos, e é possível que em Marcos 15:40 a referência seja a ele. Não é muito plausível que uma pessoa que nos evangelhos ocupa lugar tão obscuro viesse a escrever esta epístola, que tão evidentemente procede de um homem de notável e forte personalidade, o qual obviamente ocupava posição de autoridade na igreja. Então resta o Tiago, irmão de nosso Senhor. As referências que lhes são feitas em Novo Testamento levam-nos a concluir que era um homem de grande influência e distinção, especialmente na roda dos cristãos judeus. Nosso Senhor apareceu a um Tiago depois da ressurreição
Aqui há várias referências aqui. Podemos concluir que fosse os últimos acontecimentos da vida de nosso Senhor, fosse sua morte ou essa aparição depois de ressurreto. Alguns desses fatos contribuíram para a conversão dele, né? Aqui Tiago, por conseguinte, ocupava uma posição de grande, se não suprema autoridade na igreja mãe. Essa igreja era mãe em Jerusalém, presidindo as assembleias e pronunciando com autoridade a última palavra. O tom autoritário dessa epístola condiz bem com a posição da primazia atribuída a ele. Aqui nós vamos ver que a data e desígnio, nem a evidência interna nem a externa ajuda muito em determinar com precisão a data dessa epístola. Aqui nós vamos ver que fundamentados no fato de a epístola ter sido escrita por Tiago pouco antes do seu martírio, a fim de corrigir certas interpretações errôneas da doutrina de Paulo quanto à justificação pela fé, a data mais primitiva, de um modo geral, parece ser preferível. O propósito da epístola é demonstrar que a fé no Senhor Jesus Cristo deve ser aplicada a todas as experiências e relações dos discípulos cristãos. O que Tiago visa é fé em ação. Daí sua ênfase marcante sobre o lugar das obras na vida cristã. Parece do ensino desta epístola que os judeus cristãos, os quais ela se dirige, estavam em risco de considerar sem importância esta manifestação prática da fé. Aí tem os assuntos que esta epístola vai tratar, é a fé e provações, fé e sociabilidade, a fé e as obras, fé e o domínio da língua, a fé e a sabedoria, a fé e as contendas. Tiago fala assim, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? Vem de vós mesmos. É interessante, são princípios e valores básicos para o nosso viver diário. Esta epístola é extraordinária. Aqui nós vamos ver que as riquezas corrompidas, que o amor ao dinheiro é o princípio de todo mal, né? Não é o dinheiro que é mal, mas é o amor ao dinheiro. Recomenda-se a ter paciência, a fé e a oração. Então, são assuntos extraordinários tratados nesta epístola. Nós vamos entender aqui na palavra de Deus que Tiago, ele exorta a igreja a viver a prática da palavra. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Lá no capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, nós devemos de ser aquela pessoa que pratica a palavra. Aqui ele continua a dizer, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se não me engano, é só 2 referências no Novo Testamento que fala a palavra religião, que significa religar, né? Então, nós vamos ver que o importante na nossa vida é colocar em prática a palavra de Deus. E Tiago, ele continua a dizer, mostra-me a tua fé sem as obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Aqui ele está dizendo uma realidade. Mas tremem, mas não obedecem, né? Não obedeceu e não obedece. Por isso que o princípio e o valor, o princípio de tudo, irmãos, é a obediência. É eu colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que nós temos aprendido do Senhor. No capítulo 4,
a Bíblia vai dizer que Tiago ele escreveu: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ele disse: vocês não têm porque vocês não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, fúteis, né? Para gastarem seus próprios prazeres. Então, que venhamos a colocar em práticas a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver que Tiago, no capítulo 5, ele faz referência a nós termos paciência. Sede pacientes. A Bíblia diz que é na vossa paciência que possui as vossas almas. E aqui Tiago diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Ele falou para a gente olhar para o agricultor, observar como ele espera, ele planta, ele espera a planta produzir para depois vir a colheita. E no final ele resume, disse assim, a oração da fé. Está entre vocês alguém que está sofrendo? Ore. Está alguém que está feliz? Cante louvores. Entre vocês alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre eles e unjam com óleo e em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e oram uns pelos outros para serem curados. A oração feita por um justo é poderosa em seus efeitos. Essa expressão uns aos outros tem vários, principalmente nas epístolas, várias referências para a gente ajudar a orar uns pelos outros, a admoestar uns aos outros. Então vamos a cada dia servir ao Senhor com alegria, viver uma vida triunfante em Cristo Jesus, colocar em prática a palavra de Deus e a cada dia sermos pacientes, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.